Meus irmãos, mais uma vez boa noite. Nós estamos no mês comemorativo da Reforma Protestante e todos os domingos aqui, manhã ou noite, foi trabalhado temas da Reforma Protestante. 504 anos de Reforma Protestante. Nós começamos falando sobre John Wycliffe, um pároco inglês que foi um dos precursores da Reforma, posteriormente John Hus. Pastor Roberto esteve aqui compartilhando sobre Martinho Lutero, e posteriormente, num outro domingo, eu também tratei sobre a questão das 5 solas, ou parte delas, e hoje, aprove ao Senhor que estivesse aqui conosco, o reverendo Carlos Alberto Randes. Eu convido para vir aqui, é um prazer estar com ele. Eu o conheci nos 500 anos de Reforma Protestante, quando ainda era aluno do Instituto São Boaventura, lá que eu estudava com os franciscanos, quando a igreja evangélica de confissão luterana, a pastora foi lá nos trazer uma palavra e foi muito bem-vinda, uma palavra muito oportuna, e eu contei na época, ela falando sobre a reforma, e um ex-procurador da República, o Cláudio Fonteles, virou para nós e falou assim, nós perguntamos, ei professor, gostou da pastora luterana? E ele disse assim, concordo ela com Martinho Lutero, grau, número, tem um termo assim, né? Grau, vocês sabem. Isso, é isso aí. Aí nós achamos fantásticos. E aí, posteriormente, fomos também num momento comemorativo na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a igreja a qual o pastor Carlos Alberto é pastor, e nós estivemos lá também. Foi uma noite muito agradável, e eu sempre desejoso de tê-lo aqui, né? De chamá-lo. E aprove ao Senhor que foi nesse ano. Pastor, o microfone é seu, sinta-se à vontade, que Deus te use como bem lhe aprover. Fique à vontade no nosso meio, viu? Deus abençoe. Em primeiro lugar, é muito bom estar com vocês, nos reconhecermos como irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado pela recepção, pela acolhida. O pastor Juliano fez contato comigo e me deixou bem à vontade, né, para que eu pudesse estar aqui com vocês e trouxesse uma palavra, uma contribuição. Bom, talvez ele foi muito ousado, porque quando a gente está muito livre assim, às vezes a gente fala o que não deve falar. Mas eu agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês, juntos comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Ao chegar aqui, eu fui acolhido por algumas crianças e me cumprimentaram, né, desejando feliz dia da Reforma. Muito legal. Eu quero compartilhar com vocês, né, de uma maneira bem incipiente, algo que para mim é muito caro, que tem a ver com a compreensão das Sagradas Escrituras. Vocês sabem que a partir daquilo que nós criamos como conceito, é esse conceito que vai também moldar a nossa vida. E nós temos a Sagrada Escritura como a fonte da onde nós julgamos todos os assuntos de fé. A Bíblia passa para nós como um livro extremamente importante. Mas como nós interpretamos? Como nós entendemos aquilo que lemos? O que fundamenta a nossa compreensão? Diante disto, eu me propus a estar com vocês conversando sobre 3 perguntas e na tentativa de responder a estas 3 perguntas. A primeira delas: o que você realmente deseja? O que você realmente deseja?
segunda pergunta: o que você está disposto a fazer para conseguir o que você deseja? O que você está disposto a fazer? Terceira pergunta: o que você faria se alcançasse o que você mais deseja? Convidar um pastor luterano no dia 31 de outubro para falar sobre a reforma protestante, ainda mais no dia 31 de outubro, não é possível começar a conversa sem lermos o versículo bíblico, que é o versículo que deu um insight para a reforma. 1 Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Martim Lutero confessa que ele detestava este versículo, porque ele, como alguém do século XVI, vivia em um mundo cristão. Havia o mundo conhecido como o mundo cristão. Ele vivia na cristandade. E o modo de vida das pessoas em sua casa refletia os ensinamentos religiosos. E as pessoas conviviam com toda sorte de dificuldades. Uma delas, e a principal, era a baixa expectativa de vida. Seja as doenças, seja os conflitos, as pessoas viviam pouco tempo, e a morte era muito próxima a elas. Martim Lutero, como as pessoas de sua época, tinham um medo muito grande da justiça de Deus. Pois se não agradassem a Deus, eles, além de sofrer todas as enfermidades do seu tempo presente, esse sofrimento não se equipararia a viver eternamente no inferno. Lutero, com seus concidadãos, tinha medo do inferno. Hoje, para nós, é muito difícil compreender a realidade do século XVI. Nós temos vacina, mesmo que alguém não queira se vacinar, mas esse é um ignorante. Mas as pessoas morriam. Cólera matava. Pisar em uma ponta de um prego matava. As mulheres, ao darem à luz, podiam morrer. A morte convivia diariamente com as pessoas. Crianças morriam, muito jovens. Tudo isto ainda com o anúncio de que, se você está sofrendo, é porque você não está agradando a Deus. E se você não agrada a Deus, então você vai para o inferno, lá onde estes tormentos não serão equiparados com as ameaças da vida futura. Lutero, como um bom filho de uma família religiosa, foi batizado no dia em que nasceu. Foi ensinado nos ensinamentos religiosos. O seu pai se deu bem na vida. Ele virou um mineiro de prata.
E o pai do Martim Lutero queria algo melhor para o filho. O que é algo melhor para o filho? Ser assessor parlamentar. Ou seja, educar o filho para o filho ser advogado dos príncipes da corte. E assim, com 5 anos de idade, o pai do Lutero mandou o filho para uma cidade vizinha para aprender tudo o que era possível. Pagava pelos estudos. E com 5 anos ele começou a estudar latim. O professor do Lutero e de outras crianças, quando o menino errava a sentença, batia na mão das crianças. Então, assim foi sendo formada a personalidade do reformador. Ser exigente ao máximo com os estudos, aprender o máximo possível. E ele assim o fez. Quando chegou na idade de 16 para 17 anos, entrou na faculdade para iniciar os cursos preparatórios para o direito. E lá, Lutero convivia com seus amigos da mesma idade. E um grande amigo dele morreu. De novo, o que assombrava Lutero: e se eu morrer hoje? Para onde eu vou? As pessoas queriam agradar a Deus. Mas como agradar a Deus? A justiça de Deus, o Evangelho se revela na justiça de Deus. E Lutero, então, foi levado pela vida a sempre tentar agradar a Deus. Algo comum a nós. Querer agradar a Deus. Mas como agradar a Deus? Diante disto, Lutero, o que ele mais desejava? Ter paz de espírito, certeza da salvação. E então, em uma noite, voltando da casa dos seus pais, um grande temporal o pegou pelo caminho. E ele, como um religioso dedicado, clamou a Deus por ajuda. E clamou então a santa do dia, a Santa Ana, para que se ela libertasse ele e livrasse ele da morte, então ele iria se tornar um monge. Como ele não morreu naquele dia, contrariando o desejo do pai, porque olha o que o pai investiu tanto de dinheiro no filho, para depois o filho não fazer o que o pai quer. Eu não sei se vocês conhecem essa situação, mas acho que o pai dele ficou muito frustrado e muito irado com ele. Mas ele foi ao mosteiro. E por que ele foi ao mosteiro? E ele foi a um dos mosteiros mais rígidos da época, os agostinianos eremitas. Ou seja, ele não tinha nenhum contato com a vida externa. E por que ele foi para lá? Porque na compreensão dele, nós vivemos à mercê do pecado no mundo. E o mundo então é dominado pelo príncipe deste mundo. E o que ele pensou? Eu entrando no mosteiro, eu vou por um caminho seguro, Porque que pecado eu posso cometer dentro do mosteiro? Então ali eu terei paz. Farei orações todos os dias. E ele fazia isso religiosamente, Na primeira hora do dia, as orações, participava das missas, dos cantos, da confissão, da absolvição, da vigília da noite, e na sua cela, no seu quarto, ainda orava, o dia inteiro. É um caminho seguro, Ficar orando o dia inteiro? Que pecado pode acontecer? Mas aí Lutero nunca encontrava paz, mesmo neste mundo religioso, aonde ele só se dedicava a Deus. E por que ele não encontrava paz? Porque a consciência dele o acusava. Lá dentro ele percebia os pecados que habitava ele. Ele pensava o quê? Mas eu oro mais do que os meus colegas de mosteiro. Então, eu já vou ter um lugarzinho melhor no céu. Não é assim? Só que isso é pecado. E isso atormentava ele. Então ele não encontrava paz. E por isso o
João Staupitz, que era o abade, ele diz assim: mas você só me enche as paciências, você vem aqui o tempo todo e só fica confessando seus pecados, mas os pecados que você confessa, até pecados de boneca, você deve procurar consolação. Consolação nas Sagradas Escrituras. E dentro das Sagradas Escrituras você tem que encontrar Jesus, o crucificado. Ele te dará consolo. E Lutero, como um jovem extremamente intelectualizado, preparado, encontrou no mosteiro uma Bíblia. E lá ele devorou a Bíblia. Lia a Bíblia toda hora, seguindo a orientação do seu líder religioso, o João Staupitz, que falava para ele: mas dentro da Bíblia, olha para Jesus. É Ele que sofreu no seu lugar. Conhecer a Bíblia é fundamental para termos paz conosco mesmo e com Deus. E Lutero, por tanto se dedicar aos estudos, foi convidado pelo chefe da ordem dele a ser o quê? Doutor em teologia bíblica. E assim, desta maneira, Lutero se tornou especialista em Bíblia, leitor assíduo da Bíblia. Mas mesmo lendo a Bíblia, ele não a entendia. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas a gente lê a Bíblia, vários textos, várias perícopes, e a gente não entende ela. Ela se contradiz em muitos lugares. Como entender a Bíblia? Ela é um conjunto de textos e de histórias diferentes? Ou ela é uma história só? Ou ela tem uma mensagem central? E Lutero, a pedra no calcanhar dele era sempre a justiça de Deus. Como eu posso me agradar a Deus? Como eu posso ser uma pessoa justa diante de Deus? Porque diante de Deus apenas reconheço o meu pecado. E reconhecer o meu pecado significa que, ao morrer, eu não vou para o céu. Ao morrer, eu vou para o inferno. Talvez esta angústia de Lutero não seja a angústia dos nossos dias. O pastor Juliano falou da finitude da vida. Mas às vezes a gente faz questão de esquecer que nós somos seres humanos. E a preocupação não é mais com a vida eterna, mas sim em conseguir um apartamento maior, sair do bairro e do bloco onde eu moro, porque ali tem muita confusão. Se eu ganhasse dinheiro, aí eu poderia deixar essa vida para trás, ir para aquela casa grande, espaçosa, de preferência uma casa e não um apartamento, né? Grande, espaçosa, e ali então teria uma vida de paz e de sossego. A eternidade, a preocupação do século XVI, hoje é a preocupação com o dinheiro. E não adianta a gente ficar enrolando, fantasiando, falando outra coisa. A preocupação é ter dinheiro. Porque se tem dinheiro, a vida é boa. Não é assim? É só a gente olhar para quem tem dinheiro e a gente imagina, que vida boa. Pode até abastecer e encher o tanque do carro, né? Olha que luxo. Não é assim? Então, qual é a nossa preocupação? O que a gente realmente deseja? Lutero desejava ir para o céu. Que ele tinha medo de ir para o inferno. E como estudioso das Sagradas Escrituras, a pedra de tropeço nele era porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele odiava esta expressão. Mas, em certo momento,
ele então conseguiu, e ele diz assim, aí foi como se as portas do paraíso se abrissem para mim, e Deus teve misericórdia de mim. Por saber a Escritura, por analisar as Escrituras e se ocupar com ela, Deus teve misericórdia dele. E ele disse, e quando eu entendi isto, foi como se as portas do paraíso tivessem se abrido para mim. E o que ele entendeu? Que a justiça de Deus não é aquilo que nós fazemos para Deus, não é o que nós fazemos para agradar a Deus, porque de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, o assento não está no ser humano que tenta agradar a Deus para ter uma recompensa de Deus, mas o assento e a exclusividade está em Deus, que realiza a salvação em nós por meio do Filho. E isto é a graça de Deus. Quando Lutero entendeu então que não é aquilo que nós fazemos, mas o que Deus faz por nós, ele experimentou os sinais da salvação. E isto foi revolucionário, porque isto é a redescoberta do Evangelho. E se nós nos identificamos como evangélicos, não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz por nós. Assim, desta maneira, ele diz, eu passei todas as Escrituras, e agora ela fazia sentido. E desta maneira, então, nós, como evangélicos, somos convidados a examinar a Escritura a partir do que Deus faz por nós, e não um conjunto de textos que requer a nossa obediência para que então nós possamos cumprir estes textos a fim de recebermos recompensas de Deus. Recompensas hoje que nós desejamos que sejam materiais. Porque isto revela que nós não lemos a Escritura a partir do que Deus realiza e do centro, que é Jesus Cristo. A partir deste entendimento, Lutero pôde, se tornar professor de teologia em uma vilinha da Alemanha chamada Wittenberg. E nesta vilinha, ele começou ali a dar aula para os religiosos que iriam se tornar padres. E em certa ocasião, ele sabia daquilo que estava acontecendo ao redor dele, a venda de indulgências, que nada mais é do que vender o perdão. Porque qual é a cultura popular que está por trás disso tudo? Não é o que o texto bíblico fala, não é o que a igreja fala, mas é a compreensão popular que está por trás. Então as pessoas pendiam assim, bom, eu não sou uma pessoa boa, mas eu também não sou tão ruim. E se eu morrer, eu não vou para o céu direto porque eu não sou assim tão bom. Mas para o inferno eu não vou. E o que surgiu? O purgatório. Aí você vai para o purgatório para você expiar a culpa. E para as pessoas do século XVI, sofrer era sinônimo da vida, Então a vida toda é sofrimento. Então, se a gente morrer e vai para o lugar e a gente continua sofrendo por alguns milênios, depois a gente vai para o céu e lá no céu vai ser bom. Então, qual foi a cultura que as pessoas ao morrer, as que iam na igreja, as que eram pessoas assim, socialmente aceitas, ao morrer iam para o purgatório. E lá iam ficar no purgatório. Então, teve uma sacada religiosa muito interessante. Houve os vendedores da salvação. Então, se você coloca a sua moeda na caixinha, quando faz o barulho lá da moeda caindo na caixinha, a sua alma, ou a alma do seu avô, da sua avó, do seu pai que você gosta tanto, que está no purgatório, pula do purgatório para o céu.
E tem um papel que a gente dá, que a igreja dava com carimbo e o nome do Papa lá. Então, caiu a moeda aqui, a alma da pessoa vai para o céu. E isso começou a se popularizar nas igrejas. E Lutero, então, como um estudante ou um professor de teologia, de uma vilinha simples, muito pequena, viu aquilo e falou assim, bom, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo, porque está errado. Então ele vai lá no dia 31 de outubro, porque é o dia que antecede ao dia 1º de novembro. E o que é 1º de novembro? Dia de Todos os Santos. E então, no castelo de Wittenberg, haveria uma exposição muito grande das relíquias religiosas. O prego da cruz em que Jesus foi crucificado, a espada não sei de quem, o osso de não sei quem, o dente não sei de quem, estavam lá. E se você tinha que pagar para entrar no castelo, e ao você passar por aquelas relíquias, tantos milhares de anos seriam deduzidos do seu sofrimento no purgatório. Esse era o mundo religioso. Bom, hoje as pessoas vendem outras coisas religiosas também, né? Mas havia naquela época isso. E Lutero, então, falou assim, não, mas a gente precisa conversar sobre isso. À luz do quê? Das Sagradas Escrituras. E então ele pensou, vou fazer uma propaganda, aqui convidar as pessoas para vir, para a gente conversar. Mas é uma conversa acadêmica. E ele vai lá, no mural dos avisos, que era a porta do castelo, pega lá e coloca 95 teses que ele queria debater. E quais são os conteúdos das teses? O que Deus quer é o verdadeiro arrependimento. O que Deus quer e do que Deus se agrada é do nosso verdadeiro arrependimento. Porque as Sagradas Escrituras evidenciam que para nós é impossível fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, a única coisa que podemos realizar é pedir perdão, porque em amor a nós, o Filho unigênito de nosso Senhor se tornou ser humano. E nós vimos a sua glória como a glória do Filho único de Deus. É Jesus que realiza por nós aquilo que nós não podemos. É Ele que não cometeu nenhum pecado. É Ele que foi fiel até a morte e morte de cruz. É Ele quem nos salva. E a salvação está em crermos em Jesus. Tudo o resto é apêndice. Tudo mais no mundo religioso é uma tentativa de negar o que Deus faz. Porque o mundo em que nós vivemos não suporta a verdade do Evangelho. Porque o príncipe deste mundo continua como o príncipe deste mundo. Mas se a nossa esperança está neste mundo e na finitude humana, nós somos as mais tristes das pessoas, diz o apóstolo Paulo. Porque se não cremos na ressurreição, então a nossa pregação é vã. O que Deus quer realmente é que nós permitamos que Jesus haja em nossas vidas. Porque as Sagradas Escrituras, como um livro, preserva a história humana. Por isto há tanta hipocrisia nos textos bíblicos, há tanta maldade nos textos bíblicos, há tanta violência e morte em nome de Deus. Porque esta é a história humana. As Sagradas Escrituras querem registrar a história humana. E é dentro desta história humana, confusa, violenta, misógina, que Deus se revela. E Deus se revela como o libertador. Sempre, sempre dos mais fracos, sempre dos mais impotentes. Ou o que é esta comunidade no Distrito Federal? Por mais que eu goste de vocês,
Eu estou olhando para vocês aqui e eu vejo, que poder vocês têm? Quem são vocês para mudar alguma coisa aqui no Distrito Federal? Mas é das coisas mais insignificantes, das coisas mais pequenas que Deus realiza grandes feitos. O povo de Israel é este povo, escravizado no Egito. E para os escravizados no Egito, Deus se revela. Como quem? Como Deus. A gente utiliza, né, a expressão Deus, mas esse não é o nome dele. Qual é o nome dele? Eu sou o que sou. Não é assim? Mas isto em hebraico é diferente, né? Em hebraico, quando Deus fala, ele diz assim, Yahvé, o que significa, eu sou aquele que está acontecendo. Então, o nome de Deus se confunde com o que Ele faz. E o que Deus faz? Liberta, salva. Este é Deus. Todo outro Deus que não nos liberta, mas que infringe medo, não é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Mas desses deuses estão aos montes, inclusive nas igrejas, fazendo a gente ter medo e obrigando as pessoas a virem nas igrejas por medo, como no século XVI. Assim as pessoas detestam um Deus justo, que castiga a gente. Não merecemos sofrer. Deus não nos fez para o sofrimento, mas o sofrimento o qual padecemos é resultado do pecado humano. E todos nós precisamos de libertação, do perdão verdadeiro, daquele perdão que faz a gente reconhecer novas todas as coisas, e assim podermos transformar a nossa realidade por meio da fé que se revela em amor. Lutero estava disposto a conquistar ou a manter aquilo que ele mais desejava. Quando ele descobriu então que ele era salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, e que esta salvação é por meio de Jesus, ele enfrentou todas as adversidades e a perseguição, porque aquelas 95 teses lá, despretensiosas, é como se a gente estivesse em uma vilinha do interior do Espírito Santo, de onde que eu sou, né? Lá de Palmeiras de Santa Joana, e naquela vilinha lá, tão pequenininha, 95 frases abalassem o mundo, porque dali, então, elas foram, com o auxílio da imprensa, que também foi inventada, e por isso também a reforma não aconteceria se não houvesse a imprensa. Então a gente com isso também consegue perceber uma coisa importante: Deus continua agindo de todas as maneiras. Por isso nós não podemos esquecer que a criação de Deus é uma boa criação, e Deus nos deu sabedoria e entendimento, e a sabedoria e entendimento nos ajudam a realizar também as coisas boas. E então eles começaram a copiar, a reproduzir esses panfletos do Lutero. E isso chegou às altas cúpulas da igreja. E ele foi convidado a se retratar de todos os textos que agora ele escrevia, porque as pessoas queriam saber mais, tinham sede. E Lutero reconheceu que ele não podia mais abrir mão, porque isso significaria negar a fé em Jesus. Negar a fé naquele que nos salva incondicionalmente. Por isso, o que você está disposto a fazer para conquistar aquilo que deseja? Lutero foi
alguém que se reconheceu sempre como uma pessoa pecadora. Sempre se reconheceu como a pior das pecadoras. Porque ao saber o que Deus queria e de como Deus se agrada, continuava sendo um pecador. E com isto, Lutero então nos ajuda, com este labor teológico, a perceber que, enquanto seres humanos, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo somos seres humanos feitos de carne e osso. Ainda estamos na primeira criação de Deus, por isto somos pecadores. Pela nossa natureza somos pecadores e precisamos nos reconhecer como pecadores. Por isto o meu desejo de sair da minha casa e ir para uma casa grande, de buscar as coisas para ter dinheiro, significa o quê? O pecado que habita em nós. E é este, o amor ao dinheiro, a causa de todos os males. Não é assim que Timóteo nos fala? Então, desta maneira, nós somos verdadeiramente pecadores, perdoados por Deus, mas ainda pecadores. Por isso necessitamos sempre da ajuda de Deus e reconhecer o nosso pecado, para poder aceitar o nosso irmão e a nossa irmã pecadora como nós, mas carente da misericórdia de Deus como nós. Se você conseguisse aquilo que você mais deseja, o que você faria? 10% para a igreja, né, pastor? Então, se a gente ganha na Mega Sena, então 10% para a igreja, nossa, dá para comprar o terreno, né? E até fazer uma igreja maior, né? Mas é isto? Mas aí os outros 90% fica com a gente, né, também, né? Mas é isso? Se você conseguisse o que você queria, o que você faria? Como pessoas de fé, e aí eu digo aqui, como pessoas salvas e que se reconhecem salvas pela misericórdia de Jesus Cristo, nós cremos no perdão de Deus. E por crermos no perdão de Deus, nós somos pessoas agradecidas. A fé que confia no que Jesus faz por nós, independente de nós, é uma fé agradecida. E esta fé agradecida não se contém em si. Esta fé agradecida se mostra no mundo. E como ela se mostra no mundo? Vocês têm alguma sugestão? Vocês sabem, né? Como que a fé graciosa em Deus se mostra no mundo? Através do quê? Do amor, né? Pois é. Como somos carentes de amor, né? A gente só está falando de ódio, né? Se você é identificado com algum partido político aí, tenho até pena de vocês. Até nas famílias, nos grupos de WhatsApp da família da briga, né? Como está faltando amor. E se falta amor, significa que falta fé, a verdadeira fé. Pode ter um monte de fé aí, mas fé em Jesus, fé que nos salva, fé no libertador, que me torna participante de uma nova realidade com Deus. Esta nova realidade com Deus faz com que aquilo que Jesus fez por mim, eu faça pelo outro. Nós gostamos muito de estar na igreja, e é fundamental estar na igreja. Nós adoramos cantar, e é maravilhoso poder cantar hinos espirituais.
Mas o que Deus realmente quer de nós é que a nossa fé nos leve a amar o nosso irmão. Bom, Jesus vai dizer que é para amar o nosso inimigo, mas ele já é meio, ele está querendo demais, parece, né? Mas é para a gente amar. E quando você ama, você se doa. Não é assim os pais para com os filhos? O que você não faz pelo seu filho, pela sua filha? Você se doa, você para de pensar em você mesmo para pensar no bem do outro, do seu filho. Mas se a gente faz isso pelo filho, o que a gente está fazendo demais? Nada demais. Mas a fé em Jesus faz com que a gente ame o nosso inimigo, o nosso adversário, para ajudar a ele a se reconhecer também como uma pessoa amada por Deus, que Deus não quer o sofrimento dela, porque Deus quer que ela possa viver bem, viver em paz, com as condições dignas para poder ser feliz, e assim colaborar neste mundo com os dons e com as capacidades que nós temos, e são tantos os nossos dons, mas nós nos colocamos à disposição. Da igreja é meio difícil ainda, porque aí tem que implorar muitas vezes pelas mesmas pessoas para fazerem muitas coisas, mas a nossa fé agradecida não cabe dentro de nós. Esta fé agradecida se doa em favor deste nosso mundo. Assim, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Assim é feliz uma sociedade que aceita a diversidade, que defende a vida, e que então, libertada dos seus próprios medos, libertadas desta ilusão de tentar agradar a Deus para receber as recompensas que nós desejamos, nós então somos libertados para servir as pessoas em amor. Por isso é tão importante estar sempre de novo na igreja, para ouvir esta palavra, porque fora daqui as notícias são muito tristes, muito difíceis. A gente tem vontade de desistir de tudo. Por isso é tão bom vir na igreja, porque aqui a gente aprende que eu devo até perdoar o meu irmão, enquanto que fora daqui a gente fala em matar, na igreja a gente fala em perdoar. E isto é o central das Sagradas Escrituras. Todos os textos das Sagradas Escrituras apontam para um centro, que é Jesus Cristo. Por isto, e aqui então agora eu quero compartilhar uma coisa que também entre nós, as igrejas, é pouco realizado, que é a colaboração de uma igreja com outra, uma comunidade com outra. Por isso a minha felicidade é estar aqui com vocês. Nós podemos avaliar e julgar toda a Escritura para saber se ela é uma palavra de Deus ou não. Sério mesmo isso. As Sagradas Escrituras preservam a história humana. Martim Lutero utiliza a seguinte metáfora: é a toca do coelho. Para Lutero, a Sagrada Escritura é a toca do coelho. Para entrar nela, nós temos que nos reverenciar a ela. Assim como o coelho, tem que se dobrar, botar os joelhos no chão. Precisamos orar. E ao entrarmos na toca, é o lugar seguro. É o princípio e o fim de todas as coisas. E nesse lugar seguro, Deus nos ajuda a perceber a história humana, em que muitas palavras são colocadas como vontade de Deus e não são. Porque nós temos um critério para avaliar as Sagradas Escrituras. E este critério é Jesus Cristo, dado em favor de nós. Jesus Cristo que se doa até a morte, porque sendo como Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou
e assumiu a condição de servo, até a morte e morte de cruz. O critério, estimada comunidade, queridos irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Se ao nos depararmos com um texto bíblico, e esse texto bíblico não está coerente com os ensinamentos de Jesus, é palavra humana, que reflete o mundo no qual nós vivemos. Porque a palavra, o Deus que se revela, é um Deus sempre libertador, que vence as prisões deste mundo, que acaba com as idolatrias deste mundo, para que nós tenhamos a garantia da vida verdadeira. Então, assim, nós somos convidados para também compartilhar aquilo que nós temos, que é a nossa salvação, com todas as pessoas que estão próximas de nós. O que nós mais desejamos, e a gente nem sabia, Deus nos dá, que é estar com Ele na eternidade, ser aceito assim como nós somos. É isto que Deus nos concede, é aquilo que Ele espera que nós também possamos compartilhar com as pessoas de nosso tempo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a sermos colaboradores uns com os outros, na construção de um mundo melhor, mais justo, acolhedor. Um mundo que não se conforma com a violência, especialmente com a violência para com as pessoas mais frágeis deste mundo, com as mulheres, que entre nós são as que experimentam violência dentro de suas casas. Para estas pessoas, nós como igreja devemos nos colocar ao lado delas, defender o direito à vida, mas uma vida plena. É esta a igreja que experimenta a salvação. Cremos que só estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. E reunidos através da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos reúne para ouvirmos o Evangelho. E Evangelho, como vocês sabem, é boa notícia de salvação. Para ouvirmos esta boa notícia, que nós somos salvos. Vivamos, pois, a salvação, dando a Deus glórias hoje e sempre. Amém.